Oh, meu querido Pai, que maravilha, nós nos encontramos na Tua presença. Esse domingo é muito especial para nós. Primeiro porque é uma oportunidade que o Senhor nos dá. E a verdade é que a gente sabe, porque temos aprendido com a Sua palavra, que nós temos hoje. Nós não temos ontem e nós não temos o amanhã. Eu vejo pessoas que estão sempre olhando para o futuro, esperando que o futuro chegue, que algo aconteça. Mas a verdade é que o futuro começa hoje. O amanhã começa hoje. O que eu vou ser amanhã, como eu vou estar amanhã, depende totalmente das escolhas que eu estou fazendo hoje. Eu faço escolhas, as escolhas me fazem. E as escolhas que eu estou fazendo agora, neste domingo, de estar aqui, adorando o Senhor, com certeza vai determinar muito. Com certeza é determinante, porque se eu estou buscando em primeiro lugar o Senhor, se eu estou buscando em primeiro lugar a Sua face, eu sei que todas as coisas serão acrescentadas. Eu sei que o Senhor vai acrescentar a minha vida. Isso é certo. A Tua palavra diz que todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas na vida daquele que Te busca. Nós estamos aqui neste domingo, é o último domingo que nós realizamos reuniões nesse templo. E eu preciso agradecer ao Senhor demais pelos anos que eu estive aqui, pelas vidas que foram salvas e libertas neste templo. Este é um chão santo, é um lugar sagrado, é um lugar bendito, é um lugar onde curas, libertações, transformações, mudanças, salvações, pessoas foram libertas e salvas neste lugar. Eu sou grata ao Senhor de todo o meu coração, porque há 11 anos atrás, o Senhor me trouxe para essa cidade e me trouxe exatamente para esse templo, para esse endereço. E aqui vivemos um processo longo, nada fácil, doloroso muitas vezes, mas o que seria de nós, de mim, se isso não tivesse acontecido? Eu creio que de forma nenhuma eu posso dizer ao Senhor, de forma nenhuma eu posso abrir mão. Valeu, com certeza valeu a pena. Eu creio que quando alguns dizem que os que os apóstolos não tiveram um final feliz, eu discordo, eu não concordo. Porque eu acredito que quando Pedro estava sendo crucificado de cabeça para baixo e suas entranhas saindo pela boca, ele estava dizendo, valeu a pena, eu estou indo para a glória. Quando Paulo estava dizendo que sabia que a sua morte estava chegando, mas ele mesmo disse que havia combatido o bom combate, que estava seguro. Ele tinha cumprido com a sua missão e seus dias haviam terminado, e ele ia enfrentar algo que era a morte. Ele enfrentou a morte como quem sabe que não está morrendo, mas viverá eternamente.
Eu creio que muitas vezes esse é o grande problema do cristianismo, meu Pai. É por isso que eu oro tanto, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Porque às vezes muitos veem o cristianismo como uma coisa, como um degrau para conquistas materiais e etc. E nós podemos ter uma vida esplêndida, regalada, uma vida abundante, mas nós precisamos entender que nossos valores precisam ser altos, nós precisamos estar de olho em coisas bem mais profundas, e seja qual for o propósito que o Senhor tem com cada um, é certo que no Senhor seremos sempre honrados. E se nós enxergarmos a vida com o Senhor de forma grandiosa, gloriosa, se nós entendermos o propósito, nós vamos ver de forma bem mais profunda do que essa coisinha rasa. Realmente não é fácil. Tem muitas coisas que não são fáceis, mas o Senhor diz que não é difícil fazer, que nós podemos fazer, que tudo é possível que crê, que nós podemos vencer. Então eu creio, Senhor, que nesse mundo nós temos sim, como diz a sua palavra, aflições, e eu sou uma que tenho ao longo da vida experiências mil com as mais diversas aflições, mas eu não fiquei desamparada em nenhuma delas. O Senhor me socorreu em todas elas, e eu confio no Senhor. Então eu creio que nossos valores precisam ser elevados, e servir o Senhor precisa significar muito mais do que uma vitória aqui ou ali, mas um relacionamento com o Senhor. Nós precisamos valorizar o relacionamento com o Senhor, que é isso que os apóstolos e os irmãos, nossos irmãos, tinham em mente quando enfrentavam a morte, as arenas com leões ferozes, e eram assassinados brutalmente por uma intolerância religiosa. Se alguém proferisse o seu nome, corria risco de morrer. Mas essas pessoas encontraram no Senhor um relacionamento tão profundo, uma vida tão grande, que a morte não significava tanto quanto perder o relacionamento com o Senhor. Como Davi disse: me tira tudo, mas não tira o seu espírito de mim. Não me tire o seu espírito, pode tirar o resto, mas eu não posso ficar sem o Senhor. O trono não era mais importante, a honra nem a fama, apesar de ele ter se tornado um herói nacional, e é considerado até hoje um herói reconhecido no seu país, um herói nacional. E em todo mundo, pessoas são edificadas pela história dele. O que mais importou para ele não foi a fama e o poder, mas o relacionamento com o Senhor, que quando ele perdeu, ele implorou para que aquilo fosse devolvido. Então, que cada um entenda que a coisa mais importante realmente é um relacionamento com o Senhor, é uma vida com o Senhor, vale mais do que a própria vida. O relacionamento com o Senhor vale mais do que a própria vida. E é isso que os nossos irmãos tinham em mente, no espírito, quando entregaram a vida. Por não negarem o seu nome, foram mortos. E que cada crente nos dias de hoje, no século 21, decida isso, não negar o seu nome, abrir mão do que for necessário pelo Senhor, amá-lo de todo o coração, que essa vida, esse relacionamento profundo exista em todos se relacionem com o Senhor. Então eu quero agradecer ao Senhor por esses 11 anos na Celso Garcia 777 no Brás. Muito obrigada por esse templo, muito obrigada pelas experiências, obrigada pelas vidas que foram curadas, libertas, salvas,
transformadas neste lugar santo, esse chão santo, esse lugar santo. Muito obrigada, eu te glorifico, eu te agradeço. Eu só tenho que te agradecer pelas experiências, pelo propósito que foi cumprido aqui. Só tenho que te agradecer pelo processo, eu tenho que te agradecer por tudo. Sem esse tempo aqui, realmente, eu não posso abrir mão dele, de jeito nenhum. Quanta evolução, quanto crescimento, quanto progresso, quanto avanço, quantas coisas incríveis. Que tempo maravilhoso que guardaremos para todos sempre. Muito, muito, muito obrigada. Eu quero te agradecer de todo o meu coração, de todo o meu coração. Eu te amo, eu te agradeço, eu sou muito feliz com o Senhor, muito feliz, e fui muito feliz nesses anos aqui. Estamos indo domingo que vem, o primeiro culto no nosso novo templo, e eu não deixo nenhuma recordação ruim, mas só recordações maravilhosas por todo o bem que o Senhor nos fez. Muito obrigada. Eu agradeço ao Senhor demais. Obrigada, 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 obrigada. Eu consagro essa reunião ao Senhor e que ela seja maravilhosa, transformadora, que todos nós possamos sair daqui diferentes. Eu agradeço ao Senhor demais por todo o bem que tem nos feito e peço que o Senhor venha ao nosso encontro, derrame unção, poder sobre esse trabalho. Fala aos corações, muda vidas. Eu peço que a tua bênção esteja sobre nós. Eu te amo muito, muito mesmo, meu Deus. Não há vida sem o Senhor, não há esperança. O Senhor é que nos dá vida, esperança, ânimo, alegria, motivação, paz. Eu te agradeço demais. Passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre o Ministério Mudança de Vida, templos, líderes, sobre o nosso povo em todo lugar. Que a palavra seja pregada com responsabilidade, muda mentes, muda corações, transforma vidas nessa manhã. Eu repreendo todas as forças do mal, todas as forças demoníacas, tudo que queira atrapalhar o nosso trabalho, impedir a reunião. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Toda seta demoníaca, toda seta para roubar mentes, distrair pessoas, atrapalhar o trabalho. Eu consagro tudo ao Senhor e tomo posse de uma manhã gloriosa, gloriosa. Muito obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pelas oportunidades, por essa oportunidade maravilhosa. Obrigada, meu Deus, pelos 11 anos aqui. Obrigada por todo o bem que tem nos feito. Obrigada, obrigada, obrigada pelas experiências, pelo amor, pelo cuidado. Sem o Senhor não há esperança. Sem o Senhor, meu Deus, nós perdemos o ar. Nós te amamos demais. Muito obrigada por tudo. Seja conosco hoje e sempre. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. Só estarei por cima e nunca por baixo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O título dessa mensagem é Indomável. A fera que tem sua toca atrás dos dentes. Quem já não foi abençoado com a palavra? Todos. A palavra de Deus tem um poder terapêutico. A palavra de Deus tem o poder de curar, de sarar, de libertar. Quem já não chegou amassado, destruído, despedaçado pelos problemas, e ao receber a palavra de Deus, foi amparado, curado, foi como um bálsamo. A palavra de Deus tem o poder de curar. Uma palavra dirigida pelo Espírito Santo, ela tem um poder terapêutico. Ela tem o poder de sarar,
de fechar as feridas mais profundas. Então, a palavra de Deus é um remédio que cura qualquer dor. Sara absolutamente tudo. E quando a vida da pessoa, a vida da gente é usada dessa maneira para proferir a palavra de Deus, quando a boca é usada para curar, sarar, confortar, que maravilha! E nós fomos chamados para isso. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós fomos ungidos para levarmos essa mensagem terapêutica, que tem esse poder curador. Mas a língua, uma palavra errada, ela tem o poder de destruir. Uma palavra errada, ela tem o poder de adoentar e de marcar a vida de uma pessoa para sempre até. Eu até no meu livro Mudança de Vida, eu conto algumas experiências, mas eu poderia falar muitas, como eu já atendi pessoas demais, muitas pessoas, eu ouvi histórias. Um grande número foi afetado por palavras erradas. Uma palavra que saiu da boca do pai, da boca da mãe. Alguém que disse algo num determinado momento e aquela pessoa não teve estrutura para superar, e aquilo entrou de uma forma tão terrível que adoentou a pessoa. Como o Tiago, e nós vamos estudar hoje, fala, deixou registrado, mudou o curso da vida da pessoa. Tem uma história na Bíblia que quando o Senhor ungiu Davi a rei, ele foi ungido no lugar de Saul, porque Saul não obedecia a Deus. As missões, o Senhor deu a ele direções que ele não seguiu. E o Senhor levantou um homem segundo o seu coração. E o homem segundo o coração de Deus é alguém que é capaz de obedecer. Isso causou uma inveja, um ciúme no Saul, que fez com que ele passasse a perseguir o Davi, que agora havia se tornado seu genro. Mas ele não era só ungido do Senhor, ele era já um herói nacional. E quando ele se tornou um herói nacional, e aquilo aconteceu por ele ter vencido Golias, causou sentimentos terríveis no Saul. Sentimentos terríveis. E ele passou a perseguir o Davi. E o Davi, naquelas situações em que ele estava sempre fugindo do Saul, porque ele não tinha nenhuma intenção, apesar de ele ter tido oportunidade de matar o Saul 2 vezes, ele não fez, por confiar em Deus, por entender que não era a vontade de Deus. Ele foi para Nob, onde tinha uma classe de sacerdotes, e falou com Aimeleque, pedindo pão, a comida para ele, para os homens, e o sacerdote disse, olha, eu não tenho, eu só tenho os pães da proposição, que eram os pães da presença.
eram pães, 12 pães, sem fermento, que eram assados para cada sábado, e eles ficavam até o próximo sábado, uma semana diante do Senhor, como uma oferta. Cada pão representava uma tribo. E quando havia a troca desses pães que tinham que ser colocados quentes, os pães que eram retirados eram santos e precisavam ser comidos pelos sacerdotes. Então, somente a classe sacerdotal podia comer. Mas, naquele momento, o sacerdote disse: eu só tenho o pão da proposição, ou o pão da presença. E deu para Davi. E Jesus, inclusive, tem uma mensagem profunda, que eu não vou investir nela hoje. Jesus tocou nesse assunto com os fariseus e lembrou dessa história. E havia um homem lá chamado Doeg, que era um aliado de Saul, e levou aquele fato enviesado, distorcido, para o Saul. E o Saul, com muito ódio, muita inveja, viajou para Nob, foi falar com o sacerdote explicou, ele não quis ouvir, e o sacerdote falou que ele não estava agindo com traição, mas ele não quis ouvir, e por causa daquela fofoca, por causa de uma fofoca, Saul, de forma insana, louca, mandou assassinar 85 sacerdotes com suas famílias inteiras, até os bebês que estavam no peito, que mamavam. Nenhum homem, nenhum dos soldados quis fazer aquilo, não cederam para as ordens do Saul, e aí então ele obrigou o próprio fofoqueiro, Doeg, a fazê-lo. O Doeg teve que fazer. E por causa de uma fofoca, uma história contada fora de contexto, totalmente torta, distorcida, enviesada, ele matou inocentes. Então, a história está aí. Se você buscar diversas situações no mundo, aconteceram. E prejudicaram, situações que prejudicaram muitas pessoas. Surgiram através de uma história fora de contexto, através de uma fofoca, de uma manchete mentirosa, sensacionalista. E isso é muito usado. Mas hoje nós vamos aprender que nós, como cristãos, precisamos tomar muito cuidado, porque nós vamos dar conta de toda palavra que sai da nossa boca. Nós precisamos prestar atenção de que lado estamos, como temos procedido na vida. Davi tocava harpa, Saul atirava lança, atirava flecha. Será que você é uma pessoa que toca a harpa e acalma? Porque quando Davi tocava a harpa, ele acalmava e trazia paz para o próprio Saul. Mas o Saul retribuía, e você pode ler nas Escrituras, atirando lança. Então, assim, você leva conforto, ou a sua boca é como uma lança afiada, como uma flecha bem pontiaguda, capaz de ferir. Você é um tocador de harpa ou um atirador de flechas e lanças? É uma boa pergunta que você pode responder.
Se nós dominarmos a língua, todo o nosso corpo terá domínio. Tiago fala isso. E em Mateus 12, 36 a 37, diz assim, ó. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos. E por suas palavras serão condenados. Então, Jesus falou que no dia do juízo, todo ser humano vai ter que dar conta de cada palavra inútil que saiu da boca. E que o que você falou determina a sua eternidade. Porque está dizendo, você será justificado ou será condenado. Você já parou para pensar, se não, hoje você vai pensar bastante, que a sua boca, sua língua, ela é mais importante e deve ser levada em consideração como ela é usada do que você talvez tenha enxergado, tenha imaginado. A língua é o animal mais feroz, mais peçonhento, mais terrível, mais cruel. Não existe, biblicamente, nada mais cruel que a língua, mais peçonhento, mais maldoso, mais cruel que a língua. Não existe. Tanto que Tiago fala que nós todos tropeçam em muitas coisas. Mas se você não tropeça na língua, você é perfeito. Então significa que seja qual for o pecado. Então isso é importante lembrar aos legalistas, que são tão santos, santificados, que a língua está à frente, vem em primeiro lugar que qualquer outro pecado. O pecado, os pecados da língua. O que você faz com a sua língua. Uma palavra torta. Uma palavra maldosa, venenosa, criminosa, maledicente, caluniadora. O que sai da boca de uma pessoa tem o poder de justificá-la, mas tem o poder de condená-la. A palavra dita, ela é como uma flecha. Quem já jogou, já tirou flecha, sabe que não dá para recolher. Também palavras ditas, elas funcionam como uma pessoa que sobe no alto de uma montanha com um saco de penas. E aí ela abre o saco e joga as penas. Você sabe que não dá mais para recolher todas essas penas. Não vai mais conseguir. Então você pode achar que você tem controle sobre aquilo que você falou. Mas você não tem controle. Por isso que se o que sai da sua boca é fofoca, é crítica, opiniões que ninguém pediu, julgamentos,
Deixa eu dizer uma coisa para você. Os hipócritas aí fora dizem, gente, não cabe a nós julgar. E eles vivem julgando. Para a igreja, a orientação que nós temos é que nós não podemos julgar a pessoa, mas podemos julgar o pecado. O pecado, sim. Eu vejo algo, aquilo não está correto, eu não posso ser omissa em relação àquilo lá. Então, eu tenho, há uma mentira, há uma imoralidade, há algo ali, isso é pecado diante de Deus. Então, não adianta alguém dizer, não, eu não posso julgar isso. Não, eu posso julgar, isso é pecado, a Bíblia diz que isso é pecado. O que eu não posso é julgar o coração daquela pessoa, qual a intenção dela, por que ela fez isso. Isso é Deus que sabe. Então, eu não julgo a pessoa, mas o pecado, sim. Você entende isso? O pecado, sim. O pecado, sim. Mas o que acontece com pessoas é que elas julgam as intenções e motivações dos outros, sendo que elas nem sabem o que está no coração da pessoa, elas julgam as pessoas, elas implicam com as pessoas gratuitamente. Tem gente que tem um ódio gratuito, é igual Saul, é pura inveja, é puro ciúme, ele se incomoda com a pessoa, há um incômodo, porque ela nunca parou para buscar saber por que ela se incomoda tanto com aquela pessoa. É porque ela tem inveja, ela tem ciúme. Toda vez que você se incomoda demais com uma pessoa, é certo que tem alguma coisa dentro de você que você não quer admitir, talvez. É um ciúme, uma inveja. Aquela pessoa talvez tenha algo que você gostaria de ter e não admite. Ou o próprio jeito dela é algo que você gostaria, mas você também não admite. Enfim, o ser humano ele é complexo. E ao invés dele buscar descobrir o que acontece com ele não pensa e ele sai falando, emitindo a opinião dele, e julgando os corações, e apontando o dedo, e pesando a vida das pessoas. Por suas palavras, você vai ter que dar conta de cada palavra inútil que saiu da sua boca, e por suas palavras você será justificado ou será condenado. Você já ouviu, os antigos diziam muito isso, meu pai, estou pagando língua. E isso é verdade, o que você planta, você colhe, porque palavras são sementes que germinam. Às vezes a pessoa, ela está tendo uma colheita terrível. Uma colheita terrível. Tanto que a Bíblia fala disso, eu vou ler isso tudo para você. Ela está tendo uma colheita terrível e ela não lembra mais do que ela falou, mas o mundo espiritual lembra. Então, ela critica os filhos dos outros, daqui a pouco ela está com problema em casa, ela critica o casamento alheio, ela está com problema daqui a pouco. Ela critica a vida das pessoas, daqui a pouco ela está vivendo, porque o que você critica é o que te acontece. Tanto que a Bíblia diz, eu vou ler isso para você, que quem guarda a língua, guarda a boca, evita muito sofrimento. Algumas pessoas nunca param de colher coisas ruins, mas porque elas nunca param de falar coisas ruins. E se tem uma colheita, se tem uma semeadura que vai trazer uma colheita terrível, é a da boca. A da boca. Palavras são sementes que germinam. E essa língua mal usada traz para a vida da própria pessoa
um sofrimento terrível. Tanto que a Bíblia diz que nós enchemos o nosso estômago de palavras. A Bíblia diz que na língua há o poder da vida e da morte. E que toda pessoa que gosta de usar a língua come desse fruto. Então, você vai se alimentando daquilo que sai da tua boca. Se sai palavras terapêuticas, maravilha. Mas se sai palavras venenosas, maliciosas, distorcidas. Vamos para Tiago. Aqui nós vamos encontrar 3 situações. Primeiro, a língua tem o poder de dirigir. Diga, a língua tem o poder de dirigir. Porque ele usa como exemplo o freio e o leme. A língua tem o poder de destruir. Diga, a língua tem o poder de destruir. Porque ele usa como exemplo o fogo e o veneno. E a língua tem o poder de deleitar, de curar. Porque ele usa como exemplo a fonte e a árvore. Que nós podemos ser uma fonte de água doce e uma árvore frutífera. Então, aqui, meus irmãos, Tiago 3, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Se Deus chamou você para o ministério, para falar, amém? Siga em frente, não se acovarde. Mas se o Senhor não chamou, descubra o que Ele tem com você. Porque eu penso que algumas pessoas, elas visam a coisa errada do ministério. Elas visam o glamour, elas visam a fama, elas visam os louros. E elas estão com o olhar no lugar errado, porque assim, você vai ser cobrado com muito rigor. Eu posso dizer que eu não tinha abertura para o ministério, e até porque eu tinha conhecimento, não o conhecimento que tem hoje, mas eu já tinha um bom conhecimento do nível alto de seriedade que é você estar à frente de pessoas, você influenciando pessoas, a responsabilidade. Eu me lembro que a primeira vez que eu li que uma pessoa, ela se torna responsável pelo sangue de uma outra, se ela fala, se ela não fala, e o que ela fala, aquilo, para mim, foi muito forte. Quer dizer, já tenho que ser, eu sou responsável pelo meu sangue, agora eu sou responsável pelo sangue de muitas, muitas, muitas pessoas. Então, cada pessoa que cruza o meu caminho, que eu falo, cada pessoa que eu orientei, o que eu falei para ela, eu posso ter colocado ela no curso certo, mas eu posso ter desviado ela do curso da vida dela. Então, é uma coisa muito séria. O que você está ensinando a uma pessoa? Eu acredito que algumas lideranças nunca leram esse versículo. Ou eles até hoje não tiveram revelação, apesar de estar assim, claríssimo. Mais que isso, só desenhando. Então, assim, é muito sério você estar à frente de pessoas falando o que você está falando ou o que não está falando.
Porque tem isso também. Eu posso falar algo que não vai ajudar e posso também deixar de falar e ser omissa. E impedir alguém de tomar o caminho certo porque foi omissa. Então, Tiago já começa dizendo, presta atenção, a quem muito é dado é muito cobrado. Não queiram muitos. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque vocês serão julgados com mais rigor. Então, a palavra julgados com mais rigor. Aí ele vem e diz, todos tropeçamos, todos. Quem tropeça, o fulano ciclano, não, todos tropeçamos. Então, ele já, na segunda parte, esvaziando a bola de todo mundo e colocando todo mundo no mesmo nível. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Então, eu posso não tropeçar nessa área, mas eu tropeço em alguma coisa. Então, ele colocou todo mundo no mesmo nível, todo mundo tropeça. E de várias maneiras. Então, ele já começa dizendo, antes de você criticar o outro, lembre que todos tropeçam e de várias maneiras. Talvez você não faz o que ele faz, mas você faz outras coisas que talvez sejam até piores. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Se você não tropeça no falar, você é perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, se você domina a sua língua, todo o seu corpo terá domínio. Então, você pode dominar toda a sua vida por intermédio da sua língua. E eu vou repetir, toda a sua vida pode ser dominada por intermédio da sua língua. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então, ele usa aqui 2 exemplos, o freio e o leme. Um cavalo sem doma, um cavalo selvagem, indomável, ele é perigoso, ele é forte, ele tem uma função, mas que não tem como ser usada, porque não pode montar. Mas quando ele é domado, e ele é domado pela boca, através de um freio, agora você leva aquele cavalo para onde você precisa, ele serve, ele funciona, que é uma beleza. Um navio com um leme pequenininho, ele é conduzido, embarcações gigantescas são conduzidas por um leme pequenininho. Então, através daquele leme, aquela embarcação sobrevive a ventos violentos, a icebergs, a rochas submersas, a coisas e coisas. Aquela embarcação é capaz de sobreviver através do leme. O piloto leva a embarcação para onde ele quer. E buscando exemplos que usaram bem a boca, um pastor batista chamado Martin Luther King, em 1960, ele começou no Alabama um movimento contra a segregação racial, essa divisão, essa separação entre brancos e negros. Nos Estados Unidos, os estados de maior concentração de pessoas negras está no Alabama, no Mississippi e na Louisiana. E ele,
ao ver aquilo, ele começou a se incomodar, porque ele sabia que aquilo feriu o coração de Deus, e nós precisamos entender que tudo que fere o coração de Deus precisa ferir o nosso coração. E ele começou um movimento, uma verdadeira revolução. E no ano de 1963, no Memorial de Lincoln, em Washington, ele reuniu 200 mil pessoas. E ali foi o ápice da revolução dele. Ele levantou aquela bandeira, porque os negros não podiam tomar o mesmo ônibus, entrar no mesmo restaurante, tomar da mesma fonte. E ele lutou. Um ano depois, ele ganhou o prêmio, em 1964, o Prêmio Nobel da Paz, e a lei foi sancionada, que mudava radicalmente aquela situação. E tudo porque ele, ao invés de promover guerra, ele promoveu paz, ele uniu as pessoas, ele levou as pessoas para o entendimento, ele usou a língua dele, como um freio é usado para domar o cavalo e um leme para conduzir embarcações gigantescas. Ele usou esse pequeno membro para mobilizar pessoas, e leis foram feitas, e mudanças importantes aconteceram. Em abril de 1968, ele foi assassinado, mas aquilo que ele plantou prevaleceu. Ficou ali. Ele usou a língua dele para marcar o mundo. Quem não conhece a história desse homem? Aquele homem que lutou com a força da vida dele, usando uma coisa simples, mas que, mal usada, é uma desgraça, mas bem usada, consegue um bem, muda o mundo, muda vidas, joga a injustiça por terra, mas também tem o outro lado. Um dos oradores mais eletrizantes, um orador genial, um homem que foi admirado e aclamado no mundo, causou a maior destruição de todos os tempos. Quem já não assistiu o filme Holocausto, ou O Pianista, ou A Lista de Schindler, e não se abateu? Hitler usou toda a sua oratória, o seu carisma, o seu poder de convencimento, para levar uma nação inteira a uma guerra insana, e levou à morte cerca de 60 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus, 1,5 milhão de crianças. Eu já fui no Museu do Holocausto, e as cenas, as imagens, elas são terríveis. Tanto que o meu guia, ele disse: eu não vou entrar, eu fico. Eu entrei aí uma vez, e eu não quero me acostumar, porque se eu entrar diversas vezes, eu vou me acostumar com o que há aí, com as imagens, e eu não quero me acostumar com isso. E ele ficou esperando a gente do lado de fora, e eu entrei, e as imagens são terríveis. Tem um local onde tem várias luzinhas acesas que representam todas as vidas que foram mortas, todos os judeus que foram mortos. Ele usou a língua dele para promover morte, enquanto o pastor Batista
para promover vida. Então, a língua, ela tem o poder de dirigir. A língua tem o poder de dirigir. E Tiago usa o freio e o leme. A sua boca tem sido usada para dirigir de que forma? Você tem influenciado, contagiado, conduzido, como Martin Luther King ou como Hitler? Você tem conduzido as pessoas à paz, à união, ao amor, ao perdão, ou à guerra, à insanidade, à loucura, à maldade, o ódio? Porque a língua tem o poder de dirigir. Semelhantemente, no 5, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Ela é um pequeno órgão. Um pequeno órgão. Hitler, a sua fala foi letal para o mundo. A sua língua é terapêutica ou é mortal? Vejam como um grande bosque é incendiado por uma fagulha. Meu Deus, as reportagens estão aí, incêndios incontroláveis que começaram com quimba, uma bituca. Incêndios que os bombeiros chegam e ficam ali impotentes diante daquilo. Incêndios que duram dias e dias. Tem uma história de um incêndio em Chicago, em 1871, que devastou com mais de 100 mil casas e prédios, 100 mil casas. No ano 64, Roma foi devastada com incêndio. 10 dos 14 bairros históricos foram destruídos. Então a Bíblia fala que a língua ela tem o poder de destruir, e ela usa o fogo e usa o veneno. Então uma simples fagulha, uma palavra dita errada, um comentário maldoso, um comentário com uma pitada de veneno, vejo como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Uma simples fagulha. Uma palavra dita na hora errada, uma crítica, uma suposição, uma interpretação errada, algo fora de contexto, um comentário malicioso. Uma simples coisa. Eu já fui vítima de coisas fora de contexto, de coisas maliciosas, de calúnias pesadas. Eu sobrevivi. Mas teve gente que ouviu, que não sobreviveu. E os que falaram, pagaram e pagam um preço muito alto, porque ai daquele que faz tropeçar. Tropeçar.
Uma coisa é eu tropeçar, outra coisa é eu fazer alguém tropeçar. Então, assim, isso nunca termina bem. Nunca. Eu tenho o Senhor e sempre tive foco, tenho foco, e assim, decidi dos momentos mais cruéis, viver o que eu ensino às pessoas. Olhar para Deus, olhar para Cristo e esperar. E aqueles que tiraram conclusões precipitadas, se deixaram levar, se envolveram com aquilo, se envenenaram e entraram naquele emaranhado de fofocas e calúnias e mentiras, foram para o fundo do poço. Tem gente que caiu de uma maneira, está com uma vida tão destruída, que assim, você não vê nem maneira, nenhuma forma, nenhum jeito dela sair de lá. A gente sabe que se ela se arrepender e se posicionar, Deus a ergue. Mas assim, parece que não tem nem por onde começar. E o que levou essa pessoa a estar naquela situação? Uns porque falaram, outros porque ouviram. Uma simples fagulha. Uma simples fagulha. Tem gente que nunca sai do lugar, porque ele está sempre envolvido em fofoca, ele está sempre envolvido em conversa, ele sempre tem uma opinião, ele sempre tem um diz que diz, ele sempre tem um cochicho no ouvido, ele sempre tem... Ele sempre está envolvido com gente. É impressionante, você precisa... Uma coisa, você precisa prestar atenção. Se você é uma pessoa que todo mundo vai até você para falar, você tem que parar e perguntar a si mesmo, por quê? Porque talvez você está achando que é porque você é o de confiança. E a imagem que você passa é aquele que está aberto a ouvir, e com certeza quem está aberto a ouvir, está aberto a falar. Cuidado com aquele que sabe de tudo e da vida de todo mundo. Ele sabe da sua também. Cuidado. Algumas pessoas, elas estão sendo derrotadas. E a causa do fracasso é a língua. Vejam como um bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. A Bíblia não diz como um fogo. A língua não é como um fogo. A Bíblia diz, é um fogo. A Bíblia é fogo. É um fogo. É um mundo de iniquidade. A Bíblia está dizendo que a língua é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, uma coisinha pequenininha, contamina a sua vida, contamina seu casamento, contamina a sua família, contamina toda a sua vida. Está aqui, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. É chocante isso aqui. Ela contamina a pessoa, a vida da pessoa, ela contamina o destino, o curso da vida da pessoa. Você não vê que tem pessoas que estão com a vida toda alterada, o destino alterado, o curso da vida da pessoa foi todo mudado, está uma bagunça. E por causa do quê? Da língua. Porque a língua é incendiada pelo inferno. Se tem uma coisa que o inferno usa, é da língua. E algumas pessoas, o diabo tem livre acesso, controle total sobre a língua delas. É sério. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se, tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Você vê que o homem, ele doma cavalo, ele doma baleias, golfinhos, doma águias.
doma elefantes, leões. Eu já vi meu Deus, eu vi algo, não é documentário, uma reportagem do homem que domava pulgas. O domador de pulgas. Alguém já viu o domador de pulgas? Eu vi o domador de pulgas. Um homem que domava pulgas. E colocavam a câmera bem assim e via, precisa ver, elas faziam o que ele mandava mesmo. Agora eu vi um documentário do pessoal que tinha um crocodilo de estimação. E o crocodilo é um animal, é um réptil, ele é frio. Ele não tem apego, nem sentimento, não tem nada. Ainda mais um crocodilo, pois ele não atacava ninguém, as crianças alisavam ele. E o tanto de gente que tem cobras enormes, e as crianças brincam com as cobras, e a cobra não faz nada. Então o homem doma tudo, mas não doma sua língua. Você vê que por trás daquela cena de horror do Hitler, por trás daquilo tinha uma fala insensata. Alguém que usou a língua para despertar ódio, violência, morte. A língua é um veneno mortal, mortífero. Então, ela é como fogo e como veneno. Ela pode destruir, como fogo destrói, como veneno mata. Você sabe que uma palavra errada, ela pode ferir tanto o coração de uma pessoa. Uma injustiça, uma ingratidão, uma calúnia, ela pode machucar tanto. E eu não sei nem quantas pessoas que eu encontrei doentes mesmo, muito doentes, e foi por causa de palavras. A palavra entrou como um veneno, matou aquela pessoa, abateu o espírito dela. Com a língua bendizemos o Senhor, e Pai, com ela amaldiçoamos os homens. Feitos à semelhança de Deus, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Você cantou aqui hinos lindos, mensagens sobre Jesus, mensagens maravilhosas. E aí você sai ali, critica, cutuca, faz um comentário maldoso, malicioso, briga com a mulher, briga com o marido, briga com as crianças, fala palavrões. Com a língua bendizemos o Senhor. Como é que eu posso bendizer o Senhor e agora eu amaldiçoo as pessoas? Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Você não pode hoje cantar, amanhã xingar, hoje adora o Senhor, daqui a pouco está gritando, agora você lê a palavra, repete a palavra, daqui a pouco está falando palavrões, brigando com pessoas, criticando. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água salgada, água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. A nossa língua pode ser uma fonte de deleite. Eu posso ser uma fonte de água doce. Meu pai, quem já foi numa fonte de água mineral,
Que coisa maravilhosa. Ou alguém que estava morrendo de sede, tomou uma água fresquinha. Sabe, você pode ser essa água fresca. E a Bíblia fala em Provérbios que a língua bem usada, ela é como uma água fresca, que sacia a sede do sedento. A sua língua pode ser uma fonte de água doce. Vamos lembrar que Agar foi salva com o menino por causa de uma fonte. Ela não estava vendo a fonte, quando ela viu a fonte é uma fonte, ela traz esperança. Ela nos dá esperança. Depois daquela fonte, o menino bebeu, cresceu, casou, e dele um grande povo foi levantado. Se nós formos uma fonte de vida, de água doce, nós podemos impactar pessoas como aquela fonte impactou Agar e o menino, o Ismael. Já parou para pensar, você falar com alguém e pelo que você orientou, pelo que você dirigiu, vidas serem abençoadas, salvas, abençoadas, transformadas, curadas, e assim aquela pessoa que estava perdida, cega, agora ela encontra o rumo certo. Então, a minha língua precisa ser uma fonte de água doce, precisa ser uma árvore frutífera, uma árvore frutífera. Aquela árvore maravilhosa que você pega aquela laranja docinha, aquela jabuticaba docinha, aquela manga docinha. Sabe, que as pessoas, quando elas forem até você, você seja essa árvore frutífera, que elas podem matar a fome, serem saciadas e de todas as formas. Que a sua língua seja uma fonte de água doce, uma árvore frutífera. E que saia bênção e não maldição. Tiago ainda diz aqui em 1:19 ou 26, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, prontos para ouvir, mas tardios para falar e para irar. 26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Porque como o Tiago falou aqui no capítulo 3, a língua é um mundo de iniquidade, um universo iníquo. A língua é fogo, é veneno mortal. É o animal mais perigoso, mais terrível, peçonhento. E a sua toca fica atrás dos dentes. Não tem nada pior que a língua. A pessoa diz, eu sou cristã, eu tenho uma fé, eu tenho isso. Você não refreia a sua língua, você está se enganando. Tudo que você faz não tem valor nenhum. Porque você está sempre envolvido em fofocas, em conversas. Você não tem temor nenhum em fazer um comentário malicioso. Provérbios 18, 20 a 21. Do fruto da boca enche o seu estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então você enche o seu estômago de palavras. E você tem que lembrar que na sua língua há o poder da vida e da morte. Quer dizer, você pode levar vida e você pode levar morte. Você pode estar trazendo para a sua vida
para a sua vida vida e pode estar trazendo morte. E você está comendo desse fruto, quer dizer, então cada palavra que você libera é uma refeição que você serve a si mesmo. Então imagina que se da sua boca sai fofocas e palavras maledicentes e distorcidas e etc., maldosas, venenosas. É disso que você está se alimentando. Isso não é a palavra da Cléo, isso não é, eu não escrevi, isso aqui não é meu, é de Deus, é do Espírito Santo. Algumas pessoas precisam fazer uso de 3 peneiras. A primeira é, se alguém vem te falar alguma coisa, você pergunta, peraí, isso é verdade? Ah, então, fulano disse que sim. Ah, então, o fulano disse. Então, ele já pegou de não sei quem e que chegou para você. Agora, você passa de uma outra maneira. Imagina, um vai passando de um jeito, o outro sempre tem a sua conotação, sempre tem a sua interpretação. E aí, você ouve um negócio que já passou por tantos. Segunda peneira, você já foi falar com a pessoa interessada? Porque você tem que falar com ela. Você não tem que falar comigo, você tem que falar com ela. E terceira peneira, o que você está me contando vai ajudar a resolver o problema? Muitas vezes não, porque eu não tenho como. Você mesmo, alguém vem te contar alguma coisa, eu não tenho como resolver esse problema. Eu não tenho, vai falar com a pessoa. Mas a pessoa, às vezes, ela pega aquilo. E o que é pior, ela ainda vende como ela comprou. Ela passa para frente, algo que ela ouviu, que ela nem sabe se aquilo é verdade, porque o outro nem sabe se realmente é verdade, ou quanto aquilo tem de verdade, ou se tem alguma verdade naquilo. Muitas vezes é a opinião da pessoa, e ele coloca ele deduziu, gente, o que eu já lidei com pessoas que elas apenas deduziram algo e passaram aquilo como verdade. Elas deduziram, elas imaginaram, foi uma suposição. E elas passaram para frente como verdade. Lembre-se, a língua, ela é incoerente, ela é contraditória, ela é indomável, ela é um veneno, ela é mal usada. Ela destrói. Bem usada, ela constrói. Mas mal usada, ela destrói. E quantas vezes eu vi gente, a pessoa deduziu algo, ela supôs, e ela foi e passou como verdade. Essas pessoas são perigosíssimas. E as pessoas que contam as coisas têm sempre um aumento, uma opinião pessoal. Provérbios 6, 16 a 19, olha isso que forte. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos, gente arrogante, língua mentirosa. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Está lá maquinando mal. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras. Você vê que basicamente quase tudo está relacionado à língua. E aquele que provoca discórdia entre os irmãos é o que o Senhor detesta. A pessoa que espalha, uma testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos, aquele que coloca divisão na família, divisão na igreja. É o fofoqueiro da igreja, o fofoqueiro da família, o fofoqueiro do trabalho. O Senhor detesta.
Imagina você estar numa condição dessa, que o senhor detesta. Um crente maduro é aquele que é mais, aquele que é parecido com Jesus. Um crente maduro produz frutos que alimentam. Nós precisamos tomar cuidado, porque quando uma pessoa chegava até Jesus ferido, arrebentado, ele não acabava de quebrar aquela cana, não acabava de esmagar aquela cana quebrada ou aquele pavio que fumegava. Ele levantava, ele motivava, ele dava uma palavra de consolo, de conforto. Será que é isso que tem que sair da sua boca? Palavras de conforto, verdade, mensagens que têm o poder de curar, palavras terapêuticas. Provérbios 15, 14, o coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Você vê que tem gente que é impossível sair uma palavra sábia da boca da pessoa. Que a nossa língua seja dirigida pelo Espírito Santo. Que a nossa boca seja uma árvore frutífera que alimenta vidas. Provérbios 21, 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Na Almeida, o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Isso significa que tem um monte de gente sofrendo, gente aflita, gente angustiada, e o problema está na língua. Fala demais, fala de forma insensata, insana. Fala precipitado. Vem aqui. Provérbios 29, 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Você já viu alguém? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Até o insensato fica melhor do que o precipitado. Aquele que fala precipitado. Meu Deus, como tem gente que fala precipitado. Ele está feliz, ele te promete um mundo, depois ele esquece de tudo. Então, ele não tem credibilidade nenhuma. A palavra dele vira assim, como um risco na água. Ninguém acredita. O fulano falou? Vai, abandona, esquece. Estava feliz naquele dia? Por isso. Ele está triste, acabado? O que ele fala? O que ele vai fazer, ele vai isso, ele vai aquilo também não, ninguém dá confiança. Porque sabe, agora mesmo vai mudar, aquilo tudo vai mudar. Não tem nada pior do que uma pessoa, você tem que pensar a respeito. Já parou para pensar se você tem credibilidade na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja? Se você é uma pessoa que promete e não cumpre. Se você é uma pessoa que fala, e no final das contas você muda. Você vai fazer, vai assar, vai fritar, daqui a pouco você já não vai mais. Você está com raiva do fulano, agora você já está de beijo com ele, você vai abraçando, você está é o seu melhor amigo, daqui a pouco é a pior pessoa. Quer dizer, são pessoas instáveis, pessoas inconstantes, pessoas volúveis. Será que algumas pessoas não pensam? Você promete uma coisa, aí você não cumpre, aí você finge que esqueceu, porque normalmente é assim. A pessoa se acostumou a viver assim. Ela finge que ela esqueceu. Ela não esqueceu. É que ela aprendeu a viver desse jeito. Ela promete que vai fazer algo, ela não faz. Ela promete que ela vai estar num determinado horário, ela nunca está. Tem gente que é viciada na indisciplina. É um vício, é o vício da indisciplina. Então, assim, ela vive atrasada. E não é porque ela é ocupada, não, porque pessoas ocupadas não vivem atrasadas, são pessoas desorganizadas que vivem atrasadas.
Indisciplinadas que vivem atrasadas. Não são as pessoas ocupadas. Ocupação não tem nada a ver com indisciplina e desorganização. Nada a ver. Tem pessoas altamente ocupadas e com responsabilidades altíssimas sobre elas, que são pontuais. Por quê? Porque tem planejamento. Planejamento. Não tem nada pior do que se ouvir sobre alguém que fala do outro assim, o fulano prometeu, esquece. Ele marcou? Ele marcou? Esquece. Porque a pessoa não tem palavra e ninguém confia no que ela fala. Prometeu que vai chegar a tal hora, mas pode dar pelo menos 1 hora aí de atraso. Que horror! Tem gente que tem a fama assim, ele te deu um horário, tal hora eu chego. A pessoa já diz, pode marcar 1h30. E é verdade. 1h30. Eu não faço mais casamentos. Não tenho mais condições hoje de fazer. Mas eu fiz muitos casamentos lá atrás. E eu avisava bem. No meu casamento que eu vou fazer, está marcado para as 18 horas, eu vou dar início às 18 horas. Um dia eu estava fazendo o casamento, eu estava lá, já 15 minutos, nada. Eu falei, tá bom, eu vou ter misericórdia, eu vou esperar mais um pouco. Meia hora. Eu lá, e a igreja lá, e eu lá. Eu desci do altar, o noivo veio, não, bispa, por favor. Eu disse, ligue para a sua noiva e manda ela vir, senão eu vou me embora. Vocês vão aprender a me respeitar. Diga para ela que ela está me desrespeitando. Isso é um desrespeito. Eu não sou obrigada. Sabe quanto tempo ela levou depois? Porque eu subi para o meu gabinete. Ela chegou 2 horas depois. Eu fiz porque o noivo pediu, pelo amor de Jesus, eu tive misericórdia dele. E as pessoas que estavam, que vergonha, a família, os amigos, todo mundo com a cara no chão. Quem tinha clima para fazer casamento? Quem? Quem tinha clima para aquele casamento? Então a pessoa no dia dela, ela estragou, indisciplinada, irresponsável. Aprendeu a viver dessa maneira, essa forma desrespeitosa para com as pessoas. A hora que eu desci, o noivo veio, eu disse, não. Ela me desrespeitou, ela desrespeitou todas essas pessoas aqui, ela desrespeitou a casa do Senhor. Não, ninguém está aqui para suportar o desrespeito e indisciplina dela. Fiz o casamento por misericórdia dele e daquelas pessoas, porque eu já tinha no meu espírito que eu não ia fazer. Tanto que eu desci do altar. E assim, uma pessoa deixar o outro, tem sempre, a gente sabe que há situações que fogem ao controle, mas se você tiver planejamento, então pessoas ocupadas não são desorganizadas. Pessoas desorganizadas são indisciplinadas. Então, pessoas ocupadas, elas são disciplinadas. Então, quando você quiser, não, eu sou muito ocupado, eu tenho isso, você é desorganizado, sem planejamento, você não fez planejamento. Então, você esquece, deixa passar, e é por isso que a sua vida está essa bagunça, porque não há planejamento. E a Bíblia fala da disciplina, a Bíblia fala da organização. E algumas pessoas, elas não têm credibilidade. E você sabe o que eu vejo? Algumas pessoas, se elas tiverem uma posição mais elevada, elas acham que elas estão acima do bem e do mal. E elas podem fazer o que elas quiserem e que todo mundo é obrigado a suportar. De jeito nenhum. De jeito nenhum.
De jeito nenhum. O sujeito, quanto mais ele sobe na vida, mais ele precisa entender, lembrar de onde ele foi tirado e ter respeito pelas pessoas, pelos horários das pessoas, pelo respeito pelo o tempo das pessoas. O crente, ele precisa ter uma vida disciplinada, organizada, planejada. O crente precisa ter credibilidade. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Se ele falou que ele vai estar tal horário, ele tem que estar. Se ele marcou algo, ele tem que cumprir. Chega de histórias, de conversa fiada. Isso é um desrespeito, isso é imoral, isso desrespeita a Deus, porque o mundo precisa ver nos crentes diferença. Ah, o fulano atrasou comigo, o fulano fez isso. Problema dele. Ele só vai ficar pior a imagem dele. Mas você tem que cumprir e agir como deve ser, como é correto, como deve ser feito, fazer como é necessário, como a palavra de Deus nos ensina. Você já viu alguém que se precipita a não falar? Mais esperança para o insensato que é para ele. Você tem que pensar no que você vai falar, porque uma vez que você falou, agora você arranca o couro, mas você vai cumprir. É sim, sim, não, não. Pensa no que você falou, porque agora você tem que cumprir. Você não pode simplesmente, deixa, eu finjo que eu esqueci, deixa passar e não sei o quê. Pessoas assim não vão além, não são respeitadas, não têm credibilidade. Provérbios 17, 27, 28. Quem tem conhecimento é comedido no falar. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Você olha, meu pai, o sujeito entrou, sabe, às vezes é o mais estúpido da face da terra, mas só porque ele calou a boca, ele sai como sábio. Ele é estúpido, ele faz coisas estúpidas, mas só o fato dele ter ficado em silêncio, todo mundo acha, nossa, é sábio, aquela pessoa serena, ela, né, nossa, só porque fechou a boca. A Bíblia fala sobre tudo, não é o máximo? Eu adoro a palavra de Deus, gente. Você encontra tudo, para tudo. Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. É difícil você falar. Quando você fala, você pode ter certeza que você já está pecando. Porque falou demais, vai sair algo que vai entristecer o Espírito Santo. Mas quem controla a língua é sensato. Quem controla a língua é sensato. Salmo 19, 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. A boca fala do que está cheio o coração. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Você não vai falar nada diferente do que está no seu coração. A verdade é que a sua boca revela o que está no seu coração. O seu modo de vida, o seu estilo de vida revela o que está dentro de você. Quando você é uma pessoa desfocada, uma pessoa que esquece de tudo, uma pessoa que é porque a sua cabeça está sempre no lugar errado. Você quer saber quais são os seus valores? É aquilo que você dorme e acorda pensando. O que você dorme e acorda pensando, esses são os seus valores. É o que você dá valor, é o que está dentro de você. Você dorme e acorda pensando o quê?
Onde está a sua cabeça? Onde está o seu coração? A meditação do seu coração, quer dizer, o que está guardado lá, o que pensa, a meditação, o que você pensa, o que está na tua mente, o que está na mente, desce ao coração. A mente é a porta do coração. Então, aqui, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Quer dizer, que o Senhor se agrade das minhas palavras, porque o Senhor se agrada do que está no meu coração, está na minha mente, no meu coração. Porque não vai sair nada diferente da minha boca, diferente daquilo que está no meu coração. E se está no meu coração é porque já passou pela minha mente e desceu o coração. Salmo 34, 12 e 13. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Isso para mim é muito forte. Você quer amar a sua vida, você mostra que você ama a sua vida, e você quer mesmo dias felizes? Eu queria tanto ser feliz. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Não seja essa pessoa que fala coisas perversas. Falsidade é algo perverso. Aquele que na cara fala uma coisa, nas costas fala outra. Tem um discurso para cada situação. Você quer amar a vida e ver dias felizes? Guarda a sua boca, a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. E Paulo deu uma boa peneira para nós em Efésios 4, 29, para encerrar. Não saia da vossa boca nenhuma. Diga nenhuma. Isso. Não é alguma, é só aquela. Não. Nenhuma palavra torpe, maldosa, maledicente, perversa, venenosa, maliciosa, palavrões, piadas sujas, expressões de duplo sentido. Tudo que é podre, que é venenoso, que é sujo, que é imoral. Mas somente a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, da nossa boca só pode sair coisas que promovem edificação, que constroem, que alimentam, que saciam, que levantam, coisas saudáveis, terapêuticas, limpas, sinceras, honestas. Só o que promove edificação, quer dizer, que promove mudanças, palavras que levam bênçãos. Somente aquelas que promovem edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Graça é favor, que a pessoa que estiver me ouvindo, ela esteja sendo favorecida de alguma maneira, só pelo fato de estar me ouvindo, que ela esteja encontrando favor, direção, que sejam as minhas palavras um remédio para a sua alma. Vamos juntos aqui, o primeiro versículo. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos. E por suas palavras, serão condenados. Coloquem-se de pé, por gentileza, e a mão no coração. Fechem seus olhos. Lembra que eu te perguntei se você toca harpa ou atira lança? Sua língua cura ou ela mata?
Você dirige para o bem ou dirige para o mal? Sua língua é uma fonte de água doce, uma árvore frutífera? Ou uma fonte de água amarga, salgada? Será que o que fere o coração de Deus fere o seu também? Ore ao Espírito Santo. Tem pessoas sendo destruídas pelo mau uso da boca, como um navio que se arrebenta em rochas. Porque não é bem conduzido. Uma palavra, um comentário, uma maledicência, uma palavra dita de forma insensata, tola, maldosa, criminosa, pode provocar um estrago inimaginável. Uma fagulha bota em chamas coisas preciosas. O animal mais perigoso, terrível, peçonhento, tem sua toca atrás dos dentes. Lembrem-se disso. Ó Espírito Santo, eu oro neste momento, para que todos tenham se vestido dessa palavra. Que o temor do Senhor repouse sobre cada pessoa. Que cada cristão que aqui está, entenda que a nossa boca precisa ser uma fonte de vida e não de morte. Que precisa sair da nossa boca palavras poderosas, que favorecem, que constroem, declarações fortes, maravilhosas. Nós sabemos, Senhor, que muitas pessoas foram afetadas por palavras indevidas. Crianças que estão problemáticas por causa das palavras fortes, pesadas, pronunciadas por seus pais. Cônjuges altamente feridos por causa de palavras pesadas que foram lançadas pelo outro cônjuge. Tem tantas situações acontecendo, pessoas feridas e amarguradas por causa da boca, pessoas que falam demais, pessoas que ouvem o que não devem, pessoas que deixam entrar palavras venenosas, estão envenenadas. Eu não sei, mas eu oro para que mudanças aconteçam. Passa do teu sangue sobre cada pessoa, e se há alguém ferido na alma por palavras, que todos sejam curados, os que estão feridos, em nome de Jesus. Se há alguém que tem um descontrole terrível, a língua descontrolada, xinga, mente, fala coisas pesadas, é malicioso, que esse espírito demoníaco seja derrotado e saia da vida dessa pessoa em nome de Jesus. Que essa cegueira, esse domínio maligno saia. Passa do teu sangue sobre cada pessoa. Queima cada uma do alto da cabeça à planta dos pés. Que uma libertação aconteça aqui hoje. Que uma conscientização, meu Deus, por intermédio dessa direção, aconteça na vida de cada pessoa. Que todos sejam conscientizados da seriedade, da gravidade
do mau uso da boca. O mau uso da boca. Quantas situações no mundo, situações que deram início, que começaram com uma mentira, uma manchete mentirosa. Quantos casais, quantas famílias destruídas por causa de fofocas, quantas situações graves dentro das igrejas por causa de fofocas, focos de fofocas. Quantas pessoas que caíram da fé porque foram contaminadas. E tudo, mau uso da língua, a falta de responsabilidade no falar, a falta de temor. Mas todos daremos conta em juízo de cada palavra inútil. E por nossas palavras seremos justificados, mas também seremos condenados. Eu oro para que nenhuma pessoa saia indiferente a tudo que ouviu, mas que um temor tome conta, que uma mudança radical aconteça, que cada um tenha temor no abrir a boca, no falar. Que cada um decida agora pensar muitas vezes antes de liberar uma palavra. Que cada pessoa busque sabedoria, discernimento, visão, entendimento. Que tenha uma boca sábia. Que a língua de cada um seja usada com sabedoria, com temor, com responsabilidade. Passa do teu sangue sobre cada um. E que todos tenham se vestido dessa mensagem, a começar por mim. Eu me visto dela. E que o temor do Senhor esteja sobre nós. A sensatez. Um espírito sensato, coerente, disciplinado, responsável, tome conta de nós. Obrigada, meu Deus. Obrigada que decisões estejam sendo tomadas aqui. Que cada um esteja saia daqui com decisões tomadas, com uma visão totalmente diferente, prontos, cada pessoa saia pronta para viver de uma forma diferente daquela que vinha vivendo. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço pela palavra, agradeço pelo trabalho e agradeço já pelos frutos que vamos colher. Que o temor do Senhor esteja na nossa vida, em cada boca, em cada língua. Obrigada, Deus, nós te amamos, amém. Amém, amém.